Inscreva-se no canal Criação Conjunta e acompanhe os próximos vídeos. Agora você pode ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Basta clicar nessa engrenagem do lado direito da tela e escolher a opção Enviar atualizações. Aí você vai receber um e-mail sempre que publicarmos um novo vídeo. Jeff Atkinson. Neste vídeo você irá conhecer o autor do Sistema Alternado Escolar, o formato original americano. É bom lembrar que aqui no Criação Conjunta nós adequamos, adaptamos, tentamos aperfeiçoar esse sistema, principalmente adequando ele para a realidade brasileira. E o que este sistema traz de inovador, já que os outros formatos tradicionais de guarda compartilhada fracassaram em 2008, a data de criação da lei. O sistema alternado escolar foi sugerido pelo professor e advogado americano Jeff Atkinson, autor de 4 livros sobre a guarda compartilhada, publicados nos Estados Unidos, um país onde este sistema está entre os mais avançados do mundo. No Brasil, encontramos esse formato no livro A Lei sobre Guarda Compartilhada, escrito pela advogada Ana Maria Milano. Aí ela começa, para o professor Jeff Atkinson da Paul University e o primeiro chair do Child Custody Committee da American Bar Association. A American Bar Association é essa organização de advogados voluntários. Uma Bar Association trabalha em prol de regulamentações de leis. Eles tentam aperfeiçoar as leis, criar detalhes, explicar melhor, especialmente para os estudantes, para os acadêmicos. E lá nessa American Bar Association, o Paul participa do Child Custody Committee, o Comitê de Custódia de Crianças, ou seja, nesse sentido de regulamentação, de avaliação, de melhoras na legislação, ele participa de um grupo que analisa exatamente as questões de crianças. É um grupo especializado nessa área e ele é integrante desse grupo, que é mais ou menos o que estamos tentando fazer aqui. Já que a lei da guarda compartilhada, depois de criada, quem tenta entender ela são os juízes, mas eles já têm uma imensidão de obrigações. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, essas associações funcionam de forma intermediária. Elas tentam adequar, entender e aperfeiçoar para facilitar o trabalho do juiz, para que ele não crie interpretações miraculosas que atrapalhem os objetivos reais da lei e para que a lei também não atrapalhe ele no exercício da profissão, como a lei da guarda compartilhada que foi feita em 2008 de uma forma mal feita. Então acaba não acontecendo se culpa o juiz. Lá nos Estados Unidos a interpretação é outra. Os advogados entendem que trabalhando como voluntários é mais interessante, mais positivo, o retorno é melhor do que eles ficarem ali como advogados só reclamando do judiciário. É uma outra interpretação, realidade de vida, que aqui no Brasil ainda não acontece. A gente tem a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e a gente não vê uma atitude assim proativa em relação às leis. E eles também não são voluntários, até onde eu sei eles recebem pelo trabalho. E aí no livro ela coloca que a guarda conjunta não tem uma definição precisa. Ela pode cobrir um arranjo onde um dos genitores fica com as crianças durante o período escolar e o outro nos outros horários, durante as férias, com direito à livre visitação. Então, para ela e para este professor, um ficar durante a escola e outro ficar nos outros horários, férias, finais de semana e feriados, é mais do que suficiente. O importante é a criança ser criada pelos dois pais. Agora você vai ficar no aniversário, você vai ficar no Natal, você vai ficar no diazinho X, Y, Z, isso pouco importa. Há de se entender que algumas coisas são possíveis e outras não. É importante fazer a coisa funcionar. E este é um arranjo que a coisa funciona e que pode ser positivo, válido para muita gente. Este sistema se demonstra como mais efetivo nos casos de alienação parental, porque simultaneamente obriga o transporte da criança até a escola, afastando o contato entre os pais, porém aproximando a criança de ambos. Dessa forma, ele previne os crimes mais comuns praticados pelas pessoas que sofrem da síndrome, todos previstos no Código Penal. Alguns vídeos aqui do canal detalham isso, a série Alienação Parental,
quando um dos pais some com a criança, ou se nega a entregar, ou faz denúncia caluniosa. Muitos pais vão atrás de sistemas super complicados, de sistemas que já falharam da guarda compartilhada, porque eles acham que isso não vai acontecer com eles. É uma tolice grotesca. Ninguém tem como prever se vai ou não vai acontecer alienação parental. Se tivesse, ela nunca aconteceria. Você já tomaria as providências antes. É muito possível, a partir da guarda compartilhada, que isso gere a síndrome, especialmente na mulher que perde ali o poder que ela tinha total em uma guarda unilateral. Ela pode começar a sabotar a guarda compartilhada a partir do momento que ela foi determinada, não antes. Então, é muito importante que o formato tenha essa questão da alienação parental prevista. Se ela acontece ou não acontece, isso é indiferente. Isso é uma realidade dos pais separados. Muita mãe cria uma confusão enorme após o início da discussão de guarda. Até quem pesquisou essa síndrome sabe, existe uma relação muito grande entre a discussão de guarda e o problema psicológico. Então não tenha isso como uma verdade absoluta, não acontece comigo, então eu posso fazer qualquer coisa. Você só pode fazer qualquer formato de guarda compartilhada no formato amigável, que nem é guarda compartilhada, é criação conjunta. Você vai lá e amigavelmente faz o que você bem entender, de forma positiva para o seu filho, junto com a mãe e com o pai. Fora isso, não funciona os sistemas que já fracassaram. E aí vai a dica para você assistir os vídeos anteriores. Muito do que é explicado aqui não dá para entender sem assistir o que já foi colocado. Desta forma, dando continuidade ao aspecto do uso de padrões de agenda, vamos lembrar que atualmente temos uma situação padrão no tema de convivência entre pais e filhos, aplicada nas discussões de visitas. Agendando com o pai é normalmente a regra aos finais de semana, a cada 15 dias e metade do período de férias, em resumo. Os juízes ainda não impõem guarda compartilhada no Brasil pela falta de um padrão. E aí está o grande equívoco de entendimento entre os operadores do direito, em geral os operadores de direito do judiciário, e os pais. Os juízes e alguns advogados sugerem que pais em conflito não podem ter guarda compartilhada, porque faz mal para a criança. Por sua vez, os pais afirmam que podem e devem ter guarda compartilhada e ficam indiferentes ao conflito. Não, isso não é importante. A grande inovação no formato do professor Atkinson, no entendimento dele, foi esta: adequar a guarda compartilhada para o conflito. Não se realizará a guarda unilateral em substituição à compartilhada, bem como somente se realizará um formato eficiente de guarda compartilhada, geralmente padronizado. Então se discute o formato da guarda compartilhada. E é aí que está o grande problema de entendimento entre juízes, advogados, pais e tal. Não se discute tipo de guarda. A guarda é sempre compartilhada, não tem criança não ter pai e mãe. Não tem criança ser afastada do pai porque a mãe não consegue se entender com o pai. É uma visão ridícula. Se discute sim como superar o conflito, como permitir que a criança tenha os dois pais. Uma tentativa foi a mediação. A tentativa fracassou, a mediação nunca resolveu a questão. É bom lembrar, a mediação não funcionou, então você descarta a mediação como solução. Vai para um novo formato, um novo motivo, uma nova base de trabalho. Empregando o padrão, eles conseguem, nas questões de visita, os juízes, o judiciário, resolver rapidamente um enorme número de processos. Dessa mesma forma, sem o padrão, eles teriam de avaliar caso a caso, geralmente enviando ao perito. E este foi o principal motivo do fracasso jurídico da guarda compartilhada em 2008. Segundo o formato proposto pela lei, juízes e peritos eram transformados em secretários de pais em conflito. Por mais que você julgue ser uma pessoa especial, seu filho ainda mais especial, existem questões judiciais muito mais prioritárias. O mundo não gira em torno de você e do seu filhinho.
Existem questões de abuso sexual, de violência física contra a criança, denúncias verdadeiras, não denúncias falsas, vindas de pessoas com problemas mentais, questões que ocorrem com muita frequência, maus tratos, subtração de incapaz, o popular sequestrou meu filho, não é um sequestro, esse é o termo técnico, o pai pegou a criança e sumiu, a mãe pegou a criança e sumiu. O juiz tem que lidar com isso. Para o juiz ficar resolvendo se é terça ou quinta ou sexta ou sábado é ridículo, é absurdo. A justiça está falida, você não coloca um juiz para discutir segunda, quarta, terça e quinta horário e tolice de guarda compartilhada. Isso você resolve num padrão. Depois aprende a conversar e resolva sozinho, ali com a mãe e com o pai. Tem que ter bom senso para usar a justiça, né? Não é tratar ela como se fosse o seu secretário. Depois um crime acontece com você, com o seu filho, você precisa de um judiciário eficiente e você não encontra, porque o juiz está discutindo lá as convenienciazinhas do papai mimado e da mamãe maluca. Isso é mais ou menos o que aconteceu na justiça em 2008. Nesse processo aqui, o pai deseja alternar as semanas com a mãe e a mãe deseja ficar os dias tal. No outro processo ali, os pais concordam em alternar semanas, mas não as férias, que eles querem dividir. Agora, nesse outro, eles acordam exatamente o contrário do outro. O pai quer segunda, quarta e sexta, e a mãe, a fim de tornar impossível o pedido, ela também quer os mesmos dias. É um inferno para o juiz. Em qualquer um desses casos, o juiz mandaria para o perito informar qual o melhor formato. Como manda a lei. Isso está na lei atual e está na lei nova que vai ser aprovada. Ah, como é? Ah, que se dane. Vai lá para o perito, fica lá, o assistente social vê o que faz, o psicólogo vê o que faz. Só que em algumas varas de família, a perícia tem levado 2 anos. Isso antes de se aprovar qualquer outra nova lei que exija o cumprimento da guarda compartilhada. Antes de um monte de gente achar que bacana, eu vou recorrer à justiça para poder ter o convívio com meu filho, porque agora vai. Atualmente, leva 2 anos uma perícia, em alguns casos. Vamos assumir que a procura demanda dobre com a aprovação do PL C-117 de 2013. É possível que uma perícia leve 4 anos para ser feita. Além de ser muito improvável que você consiga seu sistema personalizado anos depois, você perdeu esse período do sistema padrão. E este é o nosso objetivo: a aplicação imediata da guarda compartilhada. Essa é uma perspectiva de tempo para os pais que moram na mesma cidade. E como ficaria a avaliação de um formato de guarda compartilhada personalizada para pais que moram em cidades diferentes? Em nossas projeções, muito pior, já que a perícia seria mais complicada, mais demorada e ainda pior, muito simples de ser sabotada. Dada a demora da lentidão judicial, as condições mudam ou são maliciosamente alteradas. Basta informar as modificações das condições personalizadas previamente informadas para se iniciarem os procedimentos novamente. Passa ali 6 meses, 1 ano, a mãe fala que ela teve que sair do emprego, os horários mudaram, precisa de uma outra perícia, o pai fala que mudou de residência, que não é assim, é de outro jeito, e pronto, nada se materializa. Fica lá na discussão judicial por meses, anos, pelo tempo que for, basta ficar alterando a situação, até o juiz concluir ali que é impossível, o impossível não é tema de direito, ele manda arquivar o processo e o pai que apele, a mãe que apele. É muito simples burlar a lei, sem padrão não funciona. Conclusão: principalmente os pais de cidades diferentes que desejam cuidar do conjunto dos filhos precisam de um padrão, mesmo adaptado no caso. Sobre o padrão proposto, o sistema alternado escolar, estamos fazendo uma espécie de cartilha animada em vídeo. Então tem lá nos videozinhos animados a forma bem simplificada para que possa ser assistida regularmente, para que possa comentar, tirar dúvida, usar para consulta. Esses vídeos aqui mais complexos, mais aprofundados, são para o
psicólogo, para o perito, para o operador de direito, juiz, o advogado, pessoas que precisam aprofundar porque trabalham com isso, e os pais que querem entender qual a importância desse sistema específico. Porque, claro, muita gente vai preferir complicar do que tentar facilitar e simplesmente seguir lá umas coisas simples, pronta e organizada. Então, para poder entender o que é, tá aqui, tá explicadinho. Assista a Solução Multidisciplinar, que é uma série. A questão jurídica está na série para operadores de direito. A importância psicológica no aspecto alienação parental para peritos. E para os pais, algo mais simples, porém também aprofundado, na série para os pais. São essas séries que aprofundam o tema. Né? Aí a série sobre o padrão é bem simplesinha para tirar dúvida, consultar como se fosse uma cartilha. Encaminhe esse vídeo para os advogados que você conhece, juízes, operadores, outros operadores do direito, peritos, psicólogos e principalmente para a escola do seu filho, para a coordenadora, pessoal que trabalha com educação, porque eles que estão ali no meio das crianças e sabem como elas sofrem com o problema de pais separados. Então eles podem tomar iniciativas positivas para resolver, ajudar, colaborar na solução desse problema.